Fala galera, boa noite. Vim aqui gravar um vídeo pra vocês. Primeiro vídeo, na real. Vim falar sobre o jogo de São Paulo do Água Santa. A iluminação não tá das melhores, eu sei. Mas acabei não vendo o jogo do Flamengo e do Vasco, né? Porque estava assistindo o jogo de São Paulo do Água Santa. Mas se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre o jogo do Flamengo e do Vasco. Pelo que foi um bom jogo e tal. Tiveram boas oportunidades, boas jogadas de ambos os lados. Rascaeta fez um golaço e tal. Mas enfim. Falando do jogo do São Paulo do Água Santa. O São Paulo foi receber o Água Santa no Allianz Parque, que é uma coisa que a gente nunca imaginou que ia ver, mas acabamos vendo. Porque o Morumbi tá ocupado com o show do Coldplay e tal. Que vai gerar uma boa receita pro São Paulo, isso, mas enfim. O acordo entre o Júlio Casares e a Leila Pereira. O Júlio Casares conseguiu fazer com que a Leila liberasse o Allianz Parque pro São Paulo mandar o seu jogo contra o Água Santa. Tem que olhar mais pra câmera, perdão. Não tô acostumado com isso aqui ainda. Enfim, São Paulo cheio de desfalques, inúmeros desfalques, tanto no sistema defensivo quanto ofensivo. Ferrarese fora, Arboleda fora, Igor Vinícius fora, o Rafinha também, que pode fazer a zaga. Enfim, aí tinha mais gente fora, o Caleri fora, o Edson voltou de lesão hoje só também. Então era um time bem desfalcado de São Paulo com peças importantes. Dito isso, o que o São Paulo fez hoje no Allianz Parque é vergonhoso. Não a postura em campo, mais o resultado do que a postura em campo. Porque o São Paulo sabia que ia enfrentar o Água Santa, que é um time de menor expressão do que o São Paulo, todo mundo sabe disso, o Água Santa sabe disso, e foi com a proposta de empatar o jogo e levar para os pênaltis, que é a melhor solução para eles. Porque é jogo de mata, não tem volta. Então, para eles, não adianta tentar se expor, tentar criar uma vantagem para segurar no segundo jogo. Não tem segundo jogo. Tem que segurar nesse. O Água Santa tentou criar uma jogada ou outra, mas sua maior parte do domínio foi de São Paulo. Mas é um domínio que não foi efetivo. Não foi um domínio assim que você... Nossa, quantas chances criadas pelo São Paulo. O São Paulo criou pouquíssimas chances claras de gol. Para não dizer nenhuma. Acho que aqui criou foi com o Wellington Rato, que ele saiu na frente do gol. E ao invés de ele estava sozinho, ele tinha tempo de ajeitar o corpo, tentar bater chapado. Ele tentou levar para a linha de fundo e tocar para o meio. Eu acho que foi uma decisão errada, mas poderia ter dado certo. Ele tocou errado e acabou que não deu em nada. Enfim, o Água Santa levou o jogo para os pênaltis, que era o que queria. Começou batendo, que é muito importante. Para mim, na disputa de pênalti, você tem que começar batendo, porque você sempre vai colocar pressão em quem vai bater depois de você. O Alisson foi péssimo batendo pênalti, impressionante. O Água Santa foi extremamente competente em todos os pênaltis que bateu, menos o que o Rafael pegou, porque o cara bateu meia altura e tal, mas assim, tava preparado para ir para os pênaltis, que era o que propôs do jogo. Falando mais sobre o jogo, o São Paulo mesmo desfalcado, jogando num campo que não está acostumado, mesmo tendo treinado ontem, não pode apresentar um futebol tão fraco quanto apresentou hoje. Um futebol sem volume ofensivamente. O Água Santa estava esperando o São Paulo porque não tinha força para... Tava esperando o contra-ataque, não tinha força para dominar o jogo, empurrar as linhas e dominar a bola no meio de campo. Isso era o trabalho do São Paulo. O Água Santa se fechou lá, esperou o São Paulo para tentar conseguir alguma coisa no contra-ataque. Acabou não conseguindo. Enfim, os jogadores de São Paulo pode até falar, putz, a maioria deu vontade. O Wellington voltou machucado, mesmo machucado dentro de campo, o São Paulo não ficar com um a menos. O Luciano voltando para dividir bola, tentar levar, mas o time é muito limitado. Quem fala que o trabalho do Rogério é bom, sinceramente, eu não sei se você entende tanto de futebol quanto você acha. Porque com esse elenco do São Paulo, o elenco do São Paulo é limitadíssimo. Limitadíssimo. É um elenco para brigar para não cair. O Rogério tá fazendo muita coisa com esse elenco. Porque o time que entrou em campo agora não é um time que se pensa, nossa, vai brigar por G6. Não vai brigar por G6, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. Então o Rogério faz o que ele pode com esse time.
Pô, não deixou cair. Não foi bem no Brasileiro ano passado? Não foi bem no Brasileiro ano passado. Mas chegou em final de Sul-Americana, perdeu, todos sabemos disso. Perdeu a final do Paulista também. Mas assim, com esse elenco, é mais do que se pode esperar do Rogério, entendeu? Porque um time que você tem 3 laterais esquerdos no elenco, 2 estão machucados. Um é o Orejuela, que é extremamente criticado, e eu acho que é justo as críticas com ele, porque assim, apresenta o futebol bem meia boca até o momento. Teve um jogo bom ou outro, mas assim, tem que trazer o Natan de volta do Coritiba, porque não dá pra ficar com o Orejuela, e o Igor Vinícius sabe-se Deus quando volta. O Rafinha a gente não sabe o tipo de lesão dele e nem sabe quando volta. Tem que deixar falar pro Beraldo, Beraldo, você não vai jogar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção. E o Beraldo deixou de ser campeão com a seleção Sub-20 porque o São Paulo precisava do Beraldo. Porque tá Ferrarese machucado, o Diego Costa tá machucado, não tem notícia dele voltar a trabalhar com bola em campo ou voltar a campo. O Arboleda tá voltando agora, tinha voltado de lesão, aquela lesão séria que ele teve contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no mesmo Allianz Parque. Voltou, se lesionou de novo, tá voltando agora. O Luan, que é tanto pedido pela torcida, tem que ser titular, que não sei o que. O Luan não tem físico, gente. O Luan não consegue jogar o jogo inteiro. E assim, não tem condição. E, pô, Luan, pode postar foto preto e branco. Ai, não sei o que, eu quero ser valorizado. Mais dinheiro no contrato, um contrato. Beleza. Eu acho válido da parte do jogador esse se sentir desvalorizado. Mas você tem que mostrar que você merece ser valorizado. Porque até agora você não mostrou nada. Você fez um jogo bom contra o Botafogo, mas foi só isso. Hoje o Luan conseguiu uma bolinha ou outra ali de rebote de escanteio, tentou alguma coisa, mas foi só. O resto do jogo inteiro ele tava sumido. Mais uma vez, o Rafael, que, pô, a gente sempre fala, o goleiro é um dos maiores problemas do São Paulo. O Rafael é o menor dos problemas do São Paulo hoje. Ele fez o que ele pôde, quando a bola chegou ele defendeu. Nos pênaltis, ele deixou o São Paulo vivo de novo. E você não tem mais o que pedir do Rafael. Aí você vai pra zaga. O Beraldo tem 19, 20 anos, fazendo dupla com o Alan Franco. O Alan Franco seguro mais uma vez, não foi exigido muito. O Wellington, primeiro tempo sumido do Wellington, segundo tempo ele se propôs a atacar mais. Acho que até a pedido do Rogério, mas acabou se machucando. Aí o Rogério traz o Caio entra até bem, mas assim, não é a do Caio fazer a lateral, teve que entrar porque o Wellington estava no sacrifício. E nos pênaltis eu não tenho nem o que falar, né? A gente sem os batedores, o Galopo, que é o principal batedor, o Caleri, que é o capitão e é um dos que chama a responsabilidade em cobrança de pênalti. Quem mais? O Wellington Rato saiu com cãibra, também seria um dos batedores de pênalti. O Diego Costa e o Igor Vinícius são dois que já bateram pênaltis e foram bem até. Então teve que botar para bater o Luciano, que vira e mexe e erra, mas hoje acertou. O Alisson, que não bate pênalti, nunca vi o Alisson bater pênalti na minha vida, e fez o que fez, né? Fez uma cobrança pavorosa, jogou lá em Diadema, no estádio do Água Santa. E os outros meninos que a gente sempre fala, o Pablo Maio, o Nestor, não sei o que, a gente critica, mas chegou na hora de bater pênalti, bateram bem. E normalmente é assim, os meninos que vêm da base sabem bater pênalti. E os veteranos fazem umas cobranças assim, pavorosas, que você não entende como que o cara é profissional. Treinou antes, a gente tem essa informação que o São Paulo treinou cobrança de pênalti e conseguiu errar, isolar de um jeito patético. E desculpa, com todo respeito ao Água Santa, o Água Santa é um time que está jogando pela 4ª vez a Série A1, 4ª vez. Primeira vez que classificou pro mata-mata. O São Paulo não conseguiu fazer um gol no Água Santa. Mereceu porque foi um futebol patético. É vergonhoso sim. Não tava no Morumbi, que é onde tá acostumado. Pô, o gramado do Allianz é um tapete, é literalmente grama sintética. Não tem como ter poça, não tem como ter buraco. E os caras não conseguem jogar. Você pode até pensar,
algumas lesões já ocorreram no Allianz. O Arboleda machucou no Allianz, o Ferrarese machucou no Allianz, o Galopo machucou no Allianz hoje. Talvez por falta de costume com o campo, mas assim, o campo não é ruim, é falta de costume. E aí também o preparo físico de São Paulo nesse começo de temporada é assustador, porque muitas lesões e acabam desfalcando bastante o São Paulo. Enfim, eu vou dar umas notas assim, é um esquema que eu vou fazer que nem o Barolo faz nos jogos. As notas, o Rafael, vou dar um 7,5, 7, porque não foi muito exigido durante a partida, quando foi bem. Pegou um pênalti que botou o São Paulo de volta no jogo. O Natan errou muito. O Natan tá mais por necessidade no São Paulo, né? Convenhamos que ele não seria titular em nenhum cenário caso não tivéssemos Igor Vinícius e Rafinha machucados no São Paulo. Enfim, aí e o Orejuela mal demais. O Natan, vou dar um 4 no máximo. Alan Franco, 6, foi lá, bateu seu pênalti, fez o básico. O Beraldo não apareceu no jogo, não precisou aparecer também, nem bater pênalti para dar esse critério para ele. Vou dar um 5 pro Beraldo. Pro Wellington, pela vontade, eu vou dar um 6, porque ele ficou muito sumido na partida, até tentou uma coisa ou outra, mas foi ineficaz. O Luan, vou dar um 5 pro Luan, tá de ótimo tamanho. Pro Jackson Mendes, entrou, fez o dele e tal, mas na hora da cobrança de pênalti, não existe um jogador de Copa do Mundo bater um pênalti daquele jeito. Me desculpa. Meia altura, fraco, mostrando o canto que ia bater pro goleiro. O Jackson Mendes vai dar um 3,5, mas assim, o Jackson Mendes é excelente jogador. Pablo Maia entrou, foi bem, fez seu pênalti e tal, tentou um chute de fora da área que quase deu certo. Pablo Maia vou dar um 6,5. Nestor, 5, que o Nestor, só fez o pênalti dele, não posso falar, perdão. Vício de linguagem. O Nestor bateu seu pênalti e tal, mas o Nestor, assim, é criticado além do que ele merece. 6 pro Nestor, então. O Wellington Rato tentou, mas na chance clara que ele teve, não foi bem também. 4,5. David, horrível, não jogou absolutamente nada hoje, muito mal. 3,5. Tô sendo generoso com o David ainda. O Galopo não teve mostragem nenhuma, teve 30 minutos de jogo. Machucou e teve que sair carregado, porque aparentemente a lesão é muito séria e é um problema muito grave pro São Paulo pro resto da temporada. O Galopo eu vou dar, 4. O Luciano, o Luciano tem toda a vontade dele, mas o Luciano às vezes é limitado tecnicamente. Ele acha, às vezes, que ele é mais jogador do que ele de fato é. O Luciano eu vou dar 5,5. O Edson, coitado, a bola não chegava nele, ele não tinha chance nenhuma, e ele foi tirado pro Rogério colocar o Alisson, que foi uma substituição horrorosa. O Alisson entrou e o Alisson recebeu uma nota 2, que o Alisson não jogou absolutamente nada. Estava afastado durante muitos meses por problemas pessoais, pelo que a gente sabe, e deveria ter continuado afastado. Se fosse para voltar assim, não jogando nada dos jogos que entrou até agora, é selecionado para bater o pênalti. Se ele for selecionado para bater o pênalti, ele tem que ter confiança e ele tem que falar, eu preciso fazer esse gol. E ele isola a bola de maneira patética. Então o Alisson é um 2. Tô esquecendo de alguém? Caio Paulista entrou bem. Vou dar um 6 pro Caio, 6,5, que ele se dedicou e tal. E no mais é isso. Mais um vexame para contra do São Paulo. O São Paulo pode estar pensando, nossa, o Corinthians também sofreu um vexame, mas não apaga o vexame do São Paulo que foi hoje. Perder para o Água Santa, que está sem divisão no futebol brasileiro, é inadmissível. E agora o São Paulo tem um mês até o próximo jogo, que é a estreia contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E precisa de muitas voltas e melhorar muito seu futebol. Porque se continuar assim, vai ser mais uma temporada sofrida para o torcedor São Paulino.